Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você comprou um veículo aqui na Espanha ou está pensando em trazer um carro do exterior para a Espanha, podendo ser do Brasil e circular legalmente aqui na Espanha? Então esse vídeo é para você. Nós iremos explicar todo o processo para legalizar um veículo estrangeiro ou nacional aqui na Espanha. Nós iremos falar quais os documentos necessários, o que é exigido pelo governo espanhol, como funciona a inspeção técnica de cada veículo, quais os impostos necessários a serem pagos no momento da transferência ou emplacamento do veículo e os erros mais comuns que muita gente comete e como evitá-los. Fica com a gente até o final para entender como deixar o seu veículo 100% regularizado na Espanha. O órgão responsável pelo trânsito na Espanha é a DGT, Dirección General de Tráfico. É o organismo responsável por toda a gestão do trânsito aqui na Espanha, equivalente ao nosso Detran no Brasil. Então a DGT também ela é responsável por fiscalizar e registrar os veículos aqui na Espanha, emitir as carteiras de motorista, fazer a renovação das carteiras de motorista, controlar os emplacamentos aqui na Espanha e aplicar multas de trânsito também. Claro que existem algumas multas que é de incumbência do município, ou seja, a prefeitura precisa aplicar aquelas multas, mas de forma geral, o órgão responsável pela gestão das multas aqui na Espanha é a DGT. Ambos os órgãos, tanto a DGT quanto o Detran do Brasil, eles têm funções semelhantes, cada um em seu país, garantindo sempre a regularização e a segurança no trânsito, tanto do veículo quanto do motorista também. Então você precisa regularizar o seu veículo se você trouxe ele do Brasil ou qualquer outro país que não seja da União Europeia. Se você comprou um veículo aqui em território espanhol, de um vendedor espanhol, e o veículo nacional, você também precisa regularizar o seu veículo. E também se você recebeu um veículo por herança ou doação, tá? Uma herança de alguém falecido que deixou no testamento esse veículo para você, ou como doação em vida, você precisa fazer a regularização do veículo frente à DGT. Tá certo? O nosso Detran espanhol. E claro que o veículo também precisa ser regularizado se você mudou de município, se você mudou o seu endereço, o seu veículo também precisa acompanhar o seu endereço, porque assim todos os impostos relacionados ao veículo serão de incumbência do município, da prefeitura que você está residindo. A transferência do veículo ela é obrigatória sempre que existe compra e venda do veículo, doação ou herança aqui em território espanhol, seja o veículo espanhol, seja o veículo nacional, ou se você vai trazer esse veículo do exterior, é obrigatório fazer essa comunicação para DGT. O obrigado a fazer essa comunicação sempre vai ser o comprador. Os documentos exigidos pelo governo quando se trata de uma compra-venda entre pessoas físicas: o contrato de compra e venda do veículo, o comprovante de pagamento, que o valor do pagamento precisa corresponder com o contrato de compra e venda, os impostos pagos, o documento do veículo em dia e o documento do vendedor e do comprador também em dia. Entre os documentos do comprador é obrigatório sempre apresentar o empadronamento. Então, para você fazer a transferência de um veículo, você precisa sim estar empadronado em território espanhol. O imposto a ser pago quando existe uma compra e venda entre pessoas físicas é o imposto ITP, que é o Imposto sobre Patrimônio, Transmissão Patrimonial. Esse imposto é obrigatório o pagamento quando se trata de uma transação entre pessoas físicas. Agora, se a transação é entre pessoas jurídicas, não existe a obrigação de fazer o pagamento do Imposto sobre Transmissão Patrimonial, o ITP. O que precisa ser pago aqui é o IVA, através da emissão da fatura relacionada à compra-venda do veículo. Além da fatura, que se necessário apresentar para a DGT, que seria o organismo responsável, também é necessário toda a documentação do veículo, a documentação do vendedor e a documentação do comprador, tratando-se de pessoas jurídicas. Também é necessário que a ficha técnica do veículo esteja em dia. O emplacamento aqui na Espanha, que se chama matriculação. O emplacamento é um processo para registro do veículo aqui na Espanha. É necessário para todos aqueles veículos novos, ou seja, o veículo saiu de fábrica, ele precisa passar pelo processo de emplacamento. Aqueles veículos importados,
ou aqueles veículos transferidos de outros países. Esse processo é feito também junto à DGT. É necessário sempre passar pela inspeção técnica para verificar se aquele veículo cumpre com as exigências tanto de emissão quanto de segurança, segundo a normativa europeia aqui na Espanha. E o pagamento de todas as taxas e impostos relacionados àquela transação de matriculação e emplacamento, seja de veículos novos ou veículos importados, ou aqueles veículos que foram transferidos de outros países. Quando o documento original do seu veículo ele foi perdido, roubado ou está danificado pelo uso ou pelo tempo, é possível fazer a solicitação da segunda via desse documento. A solicitação dessa segunda via é feita totalmente de forma online e a gestão é bastante simples. Vale lembrar que a obrigação de levar o documento do veículo sempre junto com a documentação do motorista é obrigatório. Então, se você perdeu, se o seu documento foi roubado ou danificado, o documento do seu veículo, nós recomendamos sempre solicitar a segunda via, porque é de obrigação do motorista ter esse documento junto com ele dentro do carro. Se você mudou de endereço, você precisa comunicar de forma imediata a DGT. Essa comunicação vai influenciar sempre no imposto que você precisa pagar sobre o veículo, o imposto que precisa ser pago todos os anos, e também ao recebimento das notificações, dentre elas as multas relacionadas à DGT. Então é sempre importante que quando há uma modificação de endereço, modificar também o endereço do veículo junto à DGT para evitar qualquer tipo de incidência no momento de receber notificações, sejam elas de multas ou imposto a pagar. Junto à DGT nós também podemos fazer a baixa e a alta do veículo. A baixa do veículo significa retirar aquele veículo de forma oficial de circulação. Durante o processo de baixa, a partir do momento que nós fazemos a baixa do veículo, ele deixa de ter a obrigação de pagar o imposto relacionado àquele período. Essa baixa ela pode ser temporária, quando vamos deixar o veículo guardado, ou porque vamos viajar, ou você precisa se ausentar durante um período, você dá essa baixa temporária e durante aquele período você não precisa pagar o imposto. Também existe a baixa definitiva, que seria para enviar esse veículo para uma exportação ou porque o veículo teve uma perda total em algum momento. E a alta do veículo é quando você fez a baixa do veículo temporária, a baixa temporária você consegue reativar esse veículo a qualquer momento. Quando se faz a baixa definitiva, não existe a possibilidade de dar a alta novamente nesse veículo. Nós também conseguimos fazer a gestão do emplacamento verde. Esse emplacamento verde, ele é válido, é uma placa verde que é emitida pelo organismo responsável e é válido para um período limitado, geralmente 60 dias, que permite que o carro estrangeiro circule legalmente aqui em território espanhol. Essa placa geralmente é utilizada por aqueles veículos que estão sendo importados, recém-importados. Então, entre o processo de solicitar a matriculação oficial aqui em território espanhol, é necessário solicitar emplacamento verde para esse veículo não ficar irregular em território espanhol durante esse período de emplacamento oficial na Espanha. O imposto sobre veículos na Espanha, ele é um imposto municipal obrigatório para todos os veículos na Espanha. Ele é conhecido também como imposto de circulação e ele é cobrado de forma anual de todos os veículos a motor e que estão registrados e aptos para circular em território espanhol. Então, todos aqueles veículos registrados, estão dados de alta legalmente aqui na Espanha, tem a obrigação de fazer o pagamento desse imposto. Quem está obrigado a fazer o pagamento desse imposto é o proprietário do veículo. E o imposto ele vai incidir sempre sobre o município que ele está registrado no dia 1º de janeiro. Tratando-se de um imposto anual, então todos os veículos registrados no município dia 1 de janeiro será necessário fazer o pagamento dentro daquele município, seguindo os requisitos e as exigências daquele município. O município que está registrado o veículo tem que coincidir com o município do empadronamento do titular. O valor do imposto ele pode variar segundo o tipo do veículo, o combustível e a cidade que ele está registrada, e assim também como a potência do veículo. Todos esses fatores influenciam no valor final do imposto a ser pago.
Lembrando que existe a possibilidade de solicitar a isenção do pagamento desse imposto para aquelas pessoas que têm a discapacidade reconhecida aqui em território espanhol. O não pagamento do imposto do veículo anual pode gerar multas e juros pelo pagamento fora de prazo, ademais de ter problemas no momento de fazer alguma venda do veículo, porque pode ter empecilho e incidências no momento da transferência. E assim como tudo é registrado, é comunicado entre a DGT e a agência tributária, depois de um período sem pagar esse imposto, o contribuinte ele pode ter as contas bancárias com embargo, embargadas. Todos os veículos aqui na Espanha têm a obrigação de passar pela inspeção técnica. Cada tipo de veículo tem as suas obrigações e o período que eles precisam passar por essa inspeção. Os carros particulares, por exemplo, para passar pela primeira inspeção é após 4 anos de uso. Depois disso, ele precisa passar a cada 2 anos pela inspeção técnica. E a partir dos 10 anos de uso, essa inspeção técnica precisa ser feita de forma anual. Agora, as motos, os caminhões, as furgonetas, elas têm prazos específicos. Alguns deles precisam passar tem o prazo de passar de 6 em 6 meses. E após a inspeção, o resultado pode ser favorável, quando está tudo aprovado, desfavorável, quando está reprovado, mas o motorista, o proprietário do veículo, tem a oportunidade de regularizar aquela situação que foi constatado a incidência durante a inspeção e tem o resultado negativo, quando o veículo ele não pode circular de nenhuma forma. Em alguns casos, ele pode sair da inspeção em cima de um guincho. E lembrando que circular com um veículo sem a inspeção técnica ou com a inspeção técnica em atraso pode gerar multas e sanções frente à DGT. Os erros mais comuns que a gente consegue verificar na Espanha quando compra um veículo aqui em território nacional ou quando traz um veículo do estrangeiro, do exterior aqui para a Espanha, é não realizar a inspeção técnica no início do processo. Esse processo ele precisa ser iniciado com essa inspeção técnica, onde os inspetores vão verificar a situação daquele veículo, se ele cumpre ou não com as exigências do governo espanhol. Outro erro também bastante comum é perder o prazo para solicitação da isenção de impostos. Quando entra no território espanhol com o veículo, existe ali um período de 60 dias para verificar se existe algum tipo de isenção para ser aplicado em cima daquela gestão. A nossa recomendação, a nossa dica é que sempre organize a documentação e conte com assessoria para dar entrada no processo dentro do prazo e não perder nenhuma possibilidade de isenção de imposto. O erro também bastante comum é trazer para a Espanha veículos que não cumprem, que não atendem os padrões europeus. Alguns veículos brasileiros, sabemos que alguns veículos brasileiros, por exemplo, não cumprem com essas normativas relacionadas principalmente à emissão ou à segurança exigidas pela União Europeia. Durante o processo de regularização de um veículo estrangeiro também vemos um erro bastante comum, a tradução incorreta ou a não tradução de documentações exigidos para a gente legalizar aquele veículo. Deixando aqui mais uma dica da Espanha Fácil: se você reside no exterior e pretende comprar um veículo aqui na Espanha para fins de coleção, você vai comprar ele e enviar ele para o Brasil, por exemplo, você precisa sempre ter para fazer essa gestão, essa transferência e esse veículo sair daqui como exportação e a gente fazer toda a gestão frente à DGT, você precisa ter um NIE espanhol ou DNI, pode ser um NIE de não residente, a gente faz essa solicitação somente para essa gestão e você precisa estar empadronado, nesse caso seria um empadronamento temporário, mas sem esses 2 principais documentos você não consegue fazer essa exportação do veículo. Agora que você entende todo o processo de regularização de veículo na Espanha e ficou alguma dúvida, a nossa equipe Espanha Fácil está à disposição para te ajudar. Obrigada, até a próxima!